lá vamos nós. Ah, uma parte das questões vão ficar ainda mais claras no nosso próximo encontro, quando vamos à África, para ver a Roma na África, porque havia uma questão conceitual no centro dessa expedição, que é perceber esse jogo de fluxo e refluxo, uma metrópole que é matriz cultural poderosíssima, e que se impõe um domínio político e cultural por todo o Mediterrâneo, e a parte desse domínio se dá exatamente no continente africano, no norte do continente africano. Então, essas questões da romanização, na verdade, são muito amplas, é um problema teórico que define um campo de pesquisas e que inclui as relações daquela fonte com muitos cenários históricos. Mas o primeiro deles é aquele imposto por Roma no mundo, que herdou, em parte, e conquistou, formando um império monumental, com uma tecnologia de construção e de ordem jurídica extraordinária, e se impôs na paisagem de todo o norte africano, do Oriente Próximo, do Egito, da Ásia Menor, da Grécia, de todo o continente europeu, incluindo a Inglaterra, que não quer ser a Europa, né? Mas em todo esse território se vêem diferentes formas de vestígios, de informações, daquilo que eu chamo um genoma cultural romano. E isso nós observamos na expedição, claro, era nosso objetivo, e junto com as belezas de Roma. Tivemos, nesse período, uma situação paradoxal, calamitosa. Antes de partirmos, apresentei ao grupo um dos monumentos de Porto Alegre, que é a chamada Ponte de Pedra, um monumento do século XIX, muito antigo, recentemente restaurado, e que é um pedaço de Roma em Porto Alegre, né? Os seus arcos, uma ponte tipicamente romana. Pois bem, durante a viagem que fazíamos, viagem que atravessamos o Saara, veja como ficou a ponte de pedra submersa naquele dilúvio. Então, estávamos nós lá expostos a conhecer maravilhas, e depois, entre essas maravilhas, um dos ambientes mais árduos do planeta, que é o deserto do Saara, na sua fração ocidental, seus oásis e paisagens desérticas, e a nossa cidade fonte aqui, submersa num dilúvio que a acometeu. Isso foi um paradoxo da nossa viagem que, na época, né, Beto, nos melindrou para compartilhar as visões esplêndidas que tínhamos a cada dia. Então, Chico, agora, no pós-evento, é que nós recuperamos essa memória. Chico, aqui na tela tá aparecendo aquela barra lateral direita do layout do slide, se tu conseguir tirar, que daí a gente vai ficar com a imagem maior. Eu não sei se eu consigo, Beto, mas vou tentar, porque não posso. Vou tentar. Eu não estou querendo mexer muito no computador, porque ele está muito Não, instável, perfeito. viu? Então, assim, essa barra aqui não é dos piores problemas, não, viu? Oi, Eu Beto. teria que... Oi, Bom, Janete, então, bem-vinda. tá vendo? Ele já complicou a minha vida aqui. Deixa assim, Beto, tá? Deixa Podia ser assim, pior. perfeito. Bom, então, assim, quando se trata de Roma e de uma visita histórica, o desafio é imenso, porque é um ambiente com múltiplas camadas e com acervos monumentais que requerem conhecimentos enciclopédicos, e eu diria que inexauríveis, né, esses conhecimentos, porque são muitos acervos, muitas coleções, é muito desafiador fazer a visão com conhecimento de Roma. Então, a opção desse roteiro foi fazer um recorte conceitual, dar título a essa apresentação, chamado Roma Arqueológica e Pagã, na qual nós vemos alguns dos melhores fundamentos da civilização, da cidade, da cultura, das técnicas, das formas de ser e viver dos romanos. E o pagão é aqui a referência àquele momento em que a imaginação romana voltou a impregnar de modo vitalizador, vitalizando a cultura italiana dessa própria cidade, a Roma do Renascimento. E com essa Roma do Renascimento tivemos duas experiências muito importantes, que eu vou comentar mais adiante, diante de obras de autores verdadeiramente pagãos do início do século XVI, que foram Tiziano Vercelli e Rafael Sanzio.
Então, vamos seguir nosso roteiro com as imagens, né, do mundo que nos toca, mundo mediterrâneo. Antes, eu queria comentar com vocês, assim, o próprio grupo, antes de chegarmos em Roma, depois, ao longo do trajeto, eu procurava fazer algumas demarcações cronológicas, porque nós vemos vários ambientes cronológicos importantes. O primeiro deles diz respeito a um tema predileto dos romanos, tanto no mundo antigo quanto em várias eras históricas, inclusive no início do século XX, que é o mito da fundação de Roma. É um mito muito poderoso, conecta a experiência do laço do mundo, da cidade de Roma, com as suas heranças etruscas, com mitos gregos, com Homero, com grandes sagas. E é um mito muito curioso porque tem uma data, né? É muito raro os mitos terem essa característica própria da história. Roma tem uma data de fundação e de aniversário até hoje celebrado. É 21 de abril de 753. Então, a partir dessa data, nós temos já um cenário que os romanos entendiam ser a sua história, a sua cronologia. Parte desses acervos estão no Museu Capitolino, que visitamos e que a seguir comentarei. Esse primeiro estágio da história de Roma, logo após a sua fundação, foi marcado por um regime político, a realeza, um domínio de reis etruscos, os últimos 3 reis eram etruscos, e foram depostos e corridos de Roma. Funda-se, então, um novo Estado, um Estado, a princípio, conduzido pela aristocracia romana, mas logo tem contra si a inconformidade da plebe, o restante do povo, de todo mundo que não era aristocrata. Então, aquela república que se formou em 508 tem um primeiro estágio de muita tensão social, quando ela verdadeiramente vai se edificar com uma sociedade coesa. Essa Roma está consagrada numa fórmula muito conhecida de todos, mais adiante vai aparecer na nossa apresentação, que aquele famoso acrônimo com 4 letras, SPQR, Senatus Populusque Romanus. Isso é Roma. É a junção do Senado, um mundo aristocrático, patriarcal, tradicional, latifundiário, ao modo romano, e, claro, sua estética, seu modo de ser, suas restrições e privilégios, que recebe, no primeiro momento de fundação da República, uma carga de crítica de todo mundo que não era aristocrata, comerciantes, trabalhadores, servos, escravos não, porque não são cidadãos em Roma, né? E disso tudo resultou um conjunto de lutas, a luta das ordens entre patrícios e plebeus. Ao final dela, as principais restrições estão suprimidas, poderão casar-se, patrícios e plebeus poderão ascender aos diferentes cargos da República, inclusive o cargo de cônsul, que é o mais ambicionado, e também chegar ao Senado. Então, ao final dessa luta de patrícios e plebeus, há uma nova aristocracia em Roma, e uma sociedade agora resolvida nas suas questões internas. É o momento em que Roma parte para uma expansão, primeiramente na Península Itálica, dominando, colonizando, integrando, fazendo acordos diplomáticos com suas cidades vizinhas, e, ao final desse primeiro ciclo, enfrentando a sua grande rival ao sul da Península Itálica, especialmente na Ilha da Sicília, e radicada no norte da África, Cartago, que era, à época, a principal potência do Mediterrâneo Ocidental. Roma, num ciclo de guerras, que são as guerras púnicas, muito célebres, tá? 3 grandes cenários de guerra, que se estendem por muitos anos. Ao final, em 146 a.C., Roma derrota e destrói Cartago integralmente, né? Aniquila aquela grande civilização de origem fenícia e de poderio mediterrâneo. Esse é o momento decisivo, é o momento em que Roma cresce com dimensões mediterrânicas, é o momento em que Roma domina a Grécia, logo avança pela Ásia Menor, em um ciclo de expansão e conquista que tem fim quando, já no final da República, Roma definitivamente integrará o Egito como sua província. Naqueles eventos muito célebres, porque envolve uma personagem quase mítica, de tão famosa, que é Cleópatra,
imortalizada para muitos na imagem de Elizabeth Taylor. Também a Sophia Loren gravou um filme com Cleópatra lá. Bom, então, ao final desse ciclo, há uma Roma diferente daquela aldeota, lá do Lácio, a uma potência imperial. E a isso corresponde uma nova cidade, uma nova arqueologia, um novo testamento histórico que nós vemos na cidade de Roma. E é daquele cenário a emergência da cultura imperial. Primeiramente, com as crises da República, fatos que se passaram no Fórum de Roma, sobretudo, né, que visitamos, mas que tiveram como a principal expressão o triunfo de Otaviano, que se consagra como Augustus, em outra data muito célebre, muito precisa, que é o dia 14 de janeiro de 27 a.C. Cria-se para Otávio uma palavra nova, Augustus, não existia, para dizer que ele é puríssimo e tem uma qualidade sagrada. E dá-se, então, início a uma nova era, declarada pelo Augusto e construída com uma nova estética, a estética da Pax de Augusto. Por isso fomos, no primeiro momento, ver aquele lindíssimo monumento, e algo estará nessa tela aqui, que é o Altar da Paz, monumento a declaração histórica da era de Augusto. E dali emerge uma nova Roma com poderio imperial, a qual corresponde uma arte imperial, uma arquitetura imperial, uma sociedade completamente reformulada. E vimos em algumas expressões, as mais importantes são o Coliseu, parte de um complexo de entretenimento e sociedade e política, decisivo para a existência de Roma, como cidade e como Estado, na sua era, e o sensacional prédio do Panteão de Agripa, visitamos e que não cessa de causar espanto. Bom, concluiremos esse périplo vendo algo do mundo neopagão. Aqui iconizado nas duas datas célebres, né? Rafael pintando a Vila Farnesina e a sua trágica morte, muito jovem, com 37 anos, em 1520. Sigo, então, a apresentação. Agora, esse é do mapa de partida nosso, né? Os pontos que estavam assinalados para o nosso roteiro. Que significam sítios arqueológicos, históricos e museus. E entre esses sítios, dois muito pouco visitados, assim, bem fora de um roteiro padrão de visitação a Roma, que foi a pirâmide de Castius e o túmulo dos Cipiões. Logo a seguir vou comentá-los. Mas, saindo do aeroporto de Fiumicino, o Riachinho, fomos diretamente visitar esse monumento que temos agora aqui em tela, na sua fachada frontal, que é o Altar da Paz, Arapaques. E é um local fenomenal dessa paisagem. Primeiro porque está localizado em uma vizinhança que é toda ela muito intensa, com lojinhas, comércio, restaurantes, uma vida urbana de turistas, muito agitada. Entra-se naquele ambiente arquitetônico, criado pelo arquiteto americano Richard Meier, e imediatamente entramos num lugar que parece traduzir a aura do monumento. Entramos num altar de paz, a paz de um museu, onde se contempla e aprende. E ali está, envolto nessa magnífica arquitetura, com uma iluminação extraordinária, muito perfeita, o monumento que o Senado mandou erigir quando Augusto voltou de campanhas muito bem-sucedidas na Ibéria e já estava com seu poder amplamente consolidado. Ele voltou, as campanhas foram entre 13 e 9 a.C. Quando ele voltou no ano 8º a.C., o Senado, muito solícito, produziu esse documento. E nele estão representados os cânones de uma nova era. E é muito interessante, porque é como se houvesse uma refundação de Roma. Falei há pouco do nascimento de Roma, e sua primeira data, né, que é o 21 de abril. Então, temos uma segunda fundação de Roma, que cria aquela que é muito mais próxima, mais familiar para a nossa compreensão, para a nossa visão histórica, que é a Roma Imperial. E nela, Augusto
com grande argúcia, com muita inventividade e com amparo de gênios da arte, da filosofia e da poesia, construiu uma nova estética, uma nova visão do tempo, do espaço e do poder. E conseguiu, com isso, construir uma soberania, uma forma de soberania, que é a soberania imperial, dinástica, que era até aquele momento inteiramente distante da cultura romana e que é integrada no modo de vida romano. Então, como que se dá essa integração? É uma invenção histórica de Augusto. E nessa invenção está a construção de uma nova sacralidade concentrada na figura do imperador. Ele não se apresenta nesse momento como imperador, sim como princeps, mas da sua herança virá a cultura imperial. O altar da paz, portanto, é o monumento que sintetiza essa visão de uma nova Roma e, claro, a sua relação com a antiga Roma. Por isso, na sua fachada, dos dois lados da portara, que é como chamamos a porta de acesso dos templos, estão, de um lado, um alto relevo com a imagem de Rômulo e Remo, célebre mito, e, do outro lado, há uma cena da chegada de Enéas vindo de Troia. São os dois mitos fundadores de Roma. Eles estão na entrada do monumento e tem, na sua barra inferior, uma belíssima e riquíssima decoração com temas botânicos, integrando as folhas de acanto com a floração com as folhagens de videiras e outras, um repertório muito significativo. Esse monumento é também parte de uma ação de Estado característico da aristocracia romana e que integrava o príncipe Augusto com o Senado, que é a realização de obras públicas, de doações, de edificações que são os anfiteatros, circos, teatros, templos, fontes de água, esgotos, obras de benefício público, tanto para o conforto do dia a dia, quanto para o entretenimento ou nas relações com o sagrado, e que são sempre contabilizadas como gestos de compromisso dessa aristocracia, dessa elite, com com a população em geral, sobretudo os que não têm esses privilégios, os plebeus. Então, todos os atos do governo de Augusto, inclusive a edificação da Serapaques, estão narrados no seu grande testamento político chamado Res Gestae, as coisas, a fama das coisas, o relato das coisas. Sobrou disso, esse relato, uma cópia na parede de um templo próximo de Ankara, na Ásia Menor, hoje Turquia, e transliterado e copiado, exemplifica ali o que foi feito, a monumentalização do espaço público em obras como essa Arapaques e as demais obras da Roma Imperial. E nessa Arapaques, no friso superior, há uma declaração da sacralidade da aristocracia. Todos os senadores que se apresentam como padres da pátria, pais da pátria, são representados como parte de um grande rito. E esse grande rito é também compatível com o sacrifício anual que ocorria dentro da Serapaques, uma série de sacrifícios de animais que culminavam em uma grande festa, com o consumo da carne, bebida, dança, muita festa em torno do altar, para celebrar o que ali estava sendo declarado. O quê? Que acabou a era de guerras e tormentos, está encerrado o amargo ciclo de guerra civil, de luta, de disputa entre os generais, os triunviros e de muitas mortes e luto, e agora haverá a concórdia e a paz. Isso é o resultado de uma forma de poder, de triunfo, e que assegura também a prosperidade, a fecundidade e exige um novo corpo. Augusto cria uma nova moda. À época, a moda predominante era as pessoas andarem nas ruas com capas, com capuzes, com cores escuras. E o Augusto chega ao ponto de proibir essas vestes em muitos dos espaços públicos e exigir que as pessoas se vistam como estão aqui, ao modo grego. Imita a arte grega, imita a moda grega,
deu um novo corpo para uma nova era, uma nova estética, uma nova moda. Isso tudo aparece exuberantemente na forma dessa Arapax, bem como um ambiente em que se vêem homens, mulheres, vida familiar, crianças, como se houvesse uma unidade fecunda, pacífica, bela, e que o futuro está assegurado. É a declaração da Arapax, por isso tem essas figurinhas muito sui generis de crianças participando do cortejo. Aqui estamos com o nosso guia Luca, Graça e Solange à frente. Luca era um guia muito gentil, muito culto também, e que nos fez ver alguns detalhes da Arapax, aqueles segredinhos que os guias conhecem, que naquela decoração de floral, de flora, há também detalhes como serpentes, sapos, escorpiões, outros pequenos detalhes. No reverso, ou seja, na parte anterior do monumento, há uma iconografia muito desafiadora, ah, que permite várias interpretações, sobretudo quanto à identidade da figura que domina a cena. Alguns pensam que é Vênus, outros pensam que é a telos, a ideia da terra, nutriz, né? Ou uma ideia de Roma eterna, mas a crítica se inclina para ver aqui uma representação daquilo que dá identidade para o monumento, que é a Pax, uma identificação da Pax. E ou seja, a paz, né? E essa discussão sobre o que quer dizer essa imagem, isso é tão sim, exótico, não? Porque a arte clássica ela geralmente é muito bem legendada por mitos, por conhecimentos, não? Um pouco espaço para dúvidas e inquisições e perturbações, como a própria da arte contemporânea. Na arte antiga isso não é comum. Mas nesse caso isso acontece porque Augusto criou uma nova mitologia, criou novas imagens, criou novas formas, sem antecedentes muito claros e deixou para nós, como resultado, esse monumento e as suas visões, muitas delas simbólicas. Há uma nova era, ela é próspera, ela floresce e nela triunfa o poder de Otávio. Então não é à toa que nós todos saímos, Beatriz, Carlos, Larissa, Beto, Omara, ah, aqui Isabel, Zé, lá atrás vem a Graça, ali vê-se um pouco da linda arquitetura desse monumento. Eu fico feliz que ele é pouco visitado. Geralmente a gente quer que todo mundo vá visitar, mas se fosse todo mundo que está em Roma visitar esse monumento, ia ser um inferno. E, de fato, ele é muito atrativo também pela contemplação que permite. Deste ponto, no primeiro dia de viagem, fomos caminhando para o segundo maior monumento arquitetônico sobrevivente do mundo romano. O maior é a Santa Sabedoria, ou Hagia Sophia, ou Santa Sofia, a, hoje mesquita, no passado era uma basílica, foi museu em Istambul. Mas em Roma está com matriz arquitetônica similar, esse prédio extraordinário, o Panteão de Agripa. E nesse panteão, o encanto com luz e o espaço é extraordinário. Aqui vemos do óculos esse ponto central se irradiando no momento em que entrávamos no prédio, uma lindíssima luz que é também um marcador e uma forma de conexão do mundo celestial com o ambiente em que vivem e realizam ritos importantes dentro desse panteão. O Panteão de Agripa é o herdeiro de todas as melhores concepções de arquitetura que romanos herdam de gregos e aperfeiçoam ao grau máximo. Não à toa, sobrevive do mundo antigo por mais de 2000 anos, resistiu a invasões, a depredações, a guerras. Tá? Houve várias funções diferentes dentro dele. A função de igreja lhes deu uma credencial para sobreviver ao período cristão medieval, mas há já bastante tempo em que ele é também um monumento que visitamos para ver a glória da arquitetura. Essa glória da arquitetura é o prazer do espaço, é o prazer de vermos um engenho, inteligência máxima, produzindo encanto sensorial de vida. Por esse óculos, realizam também alguns espetáculos muito interessantes,
7 dias, não, 7 dias, 3 dias depois de sairmos de Roma, houve um rito, uma festa lá, onde jogaram por esse óculos toneladas de flores de rosas, de pétalas de rosa, para celebrar a primavera, e com ela a época áurea de Roma, aniversário de Roma, época de Vênus, a florália. E imaginem, não só a luz, mas uma chuva de rosas caindo desse ambiente. Quando caía a chuva, ela era drenada, não? Há uma estrutura hidráulica que complementa a arquitetura do prédio, e que, então, a gente compreende porque aceitavam que ali chovesse bem, né? Além do encanto da romanidade, eu, particularmente, e muitas pessoas, claro, ao visitarmos esse espaço, ficamos também tocados pela tumba de Rafael que está ali dentro, né? Uma tumba comovente, uma inscrição escrita pelo seu amigo, correspondente, o erudito Pietro Bembo, e que diz assim: quando vivo, a natureza temia ser por ele ultrapassada. Agora que jaz morto, ela teme morrer com ele. Frase muito poderosa do Pietro Bembo. E que marca, claro, a presença muito próxima aqui dos vestígios mortais dele. O Papa mandou abrir, fizeram uma necrópsia e depois ressepultaram, que foi ali encontrado e certificado, as cinzas de Rafael. Nesse mesmo dia, Glória das Glórias, lá fomos nós. É abastecida por um aqueduto muito antigo de Roma. No horário em que nós fomos, não é visitável, mas em outras horas do dia é possível entrar nos subterrâneos e ver o aqueduto que leva essa água, ah, vem de uma fonte muito distante para a Fontana di Trevi, um prédio do início do século XVIII, de 1732, e que, claro, por várias razões, que se incluem o filme Roma de Fellini e o Banho de Nita Ekberg, e também a paixão de luz, água, encanto que ali está, não? E que foi o cenário do nosso primeiro lunetaço. Lunetaço, para quem não sabe, é o momento em que sacamos os nossos estojos, a luneta de Bacchum, taças de cristal, para bebermos ótimos vinhos, brindarmos, saudarmos. Aqui estamos todos muito felizes com o primeiro dia glorioso, visitando Arapaque, esse panteão, jantando muito bem ali próximo, né? E saudando. Aqui, vamos ver se o filme passará. Não vai passar, mas também não vou passar porque não temos tanto tempo, não é? Então, esse foi o primeiro lunetaço da expedição. Aqui está a documentação desse momento muito bonito. E, claro, a Fontana é um monumento irresistível. Bom, o Colosseum, este tipo de edificação e de instituição social com as suas funções é característico da era imperial. O primeiro o prédio dessa natureza foi erguido já na era imperial, no ano de 60, perdão, pouco antes da era imperial, no final da República, mas já com comportamentos muito similares, ah, visando oferecer para a plebe numerosa no ambiente de espetáculos, né, em Pompeia. E a partir daquele pequeno anfiteatro de Pompeia, cresceu o interesse nessa arquitetura. Ah, Vespasiano, um imperador com uma grande necessidade de consolidar seu poder em Roma, decidiu pela construção desse prédio, remodelando uma área controversa, onde Nero havia feito obras que caíram no desagrado popular, banhos monumentais, suntuosos, numa época de dificuldades. Então, o Vespasiano substituiu aquela edificação por um novo prédio, feito para que todos pudessem ir lá celebrar jogos, o Colosseum. Então, com o Colosseum, ele é construído no final do governo Vespasiano, e a partir de 76, 77, inaugurado em 81 depois de Cristo por seu filho Tito. Ele consolida um cenário decisivo para entendermos o que foi a sociedade romana da era imperial, aquela em que poderes concentrados, com fortunas imensas,
e com poderio militar e controle institucional num grau sem precedentes para Roma, os imperadores, amparados por uma aristocracia que lhes era totalmente familiar, auxiliar, conectada, benéfica, ah, conciliavam-se com o povo com grandes cenários de celebração, de festa. Então, havia uma doação, um patrocínio, e, com isso, um cativeiro do povo. E Juvenal, um sátiro, um satirista, ah, ah, imortalizou numa sentença muito crítica, quando ele diz assim: no passado, nossos heróis e nossos líderes disputavam honras, com bravura venciam nas guerras, o povo romano era amigo da virtude, agora só querem panem et circenses, pão e circo. Então, esvazia-se na sociedade imperial as ambições políticas da maior parte da população. Essas ambições políticas restringem-se predominantemente ao circuito senatorial, aristocrático, e ao povo oferece-se o que acontecia dentro desses anfiteatros. Anfiteatro, claro, porque junta a arquitetura de dois teatros, não? Como se fosse um teatro duplo. Seria a melhor tradução para esse nome. Tá? E lá dentro, nesses anfiteatros, havia, sobretudo, lutas de gladiadores, lutas ferozes, né? Com torcidas, e ele era complementado nessa estrutura de entretenimento, sociedade e poder por dois outros ambientes característicos das cidades romanas, de Roma e de todas as cidades que a imitam, que são o circus, ou circo, que não é o que nós chamamos de circo, não um espetáculo de variedades sobre lona, ou, enfim, algo similar. Não, o circo era o hipódromo dos romanos, herdado dos gregos, que usavam corridas de cavalos para celebrar a virtude aristocrática e para homenagens fúnebres. Então, os circos em Roma são, primeiramente, cenários de festas funerárias e, posteriormente, cenários de disputas, de jogos e também de teatro, música, performances. O Circo Máximo, que é o principal circo de Roma, fica ao lado da área do Fórum, logo atrás do Monte Aventino. E, além do anfiteatro e do circo, havia teatros em Roma. O principal deles era o Teatro Marcelo, concebido na época de Augusto, para um possível sucessor que morreu muito jovem. É hoje uma arqueologia bem visitada também. Então, Roma tinha muitos recursos de entretenimento para manter enlevada a massa e distante de quaisquer ações de contestação ou sublevação. Então, aqui estamos nós com o nosso guia Luca, em seu mostruário, mostrando algumas imagens reconstituídas. Havíamos já atravessado gloriosamente o cerco do controle de entrada. Nos deixaram entrar com a luneta, para quem não conhece, aqui junto ao colo do nosso querido Talos, com o chapéu amarelo, está o estojo da luneta de Baco, essa que contém o nosso cálice, espécie de grau dos pagãos antigos, né? A luneta de Baco. A visita ao Coliseu para nós foi muito importante, porque depois, na África, vimos também alguns anfiteatros, né? Especialmente o anfiteatro de El Djem, que é um dos maiores do Império Romano. Então, nós podemos compreender como esse modelo social praticado na metrópole foi também usado como uma ferramenta importante para dar unidade, dar eficiência ao poder, dar coesão social naquelas colônias distantes. E, claro, para todos os romanos que viviam lá, no norte da África, terem também a impressão de estarem vivendo numa parte da cidade de Roma. E isso é importantíssimo na visão de cidade e cultura que levará a romanização a se tornar tão eficiente, não? O anfiteatro passa a ser uma célula de integração social, tanto quanto no mundo grego o fórum, o teatro de Dioniso, as festas que lá ocorriam e a ágora como ponto de encontro e interações sociais. Veja, um espaço confinado, mas ali há toda uma hierarquia social nos vários níveis da plateia,
não é demais referir que havia ali também uma tecnologia extraordinária de subterrâneos, de acessos, de volutas, de canais, né? Então, quem visita esse espaço fica naturalmente impressionado com a expressão de monumentalidade, de vigor, né, arquitetônico que ali há. Não cessa nunca a arqueologia ou está descobrindo ou está conservando, recuperando monumentos. Então, quando por ali passamos, vemos um pequeno cenário arqueológico com jovens arqueólogas, à luz inclemente, com sol cálido, próximo do meio-dia, removendo camada por camada para descobrirem a estrutura hidráulica do Coliseu. Estão agora investigando toda a área de alimentação e exaustão hidráulica. E muitos achados são colocados decorando detalhes do Coliseu, criando uma cenografia estética, simbólica, muito bonita, muito tocante. Saindo-se do Coliseu, entra-se num roteiro que é como que um eixo de Roma. Primeiramente, ao lado do Coliseu, o Arco de Constantino, que é um arco de época antiga, de época de Marco Antônio, ele reformou para servir a sua glória, o seu triunfo, e logo a seguir, a caminho do Fórum, passa-se por esse arco muito singular, porque tem uma passagem, né? E nós aqui em Porto Alegre, Solange, vejo que estás acompanhado isso, Solange, não sei como é da tua amiga, mas você aproveita para ilustrar, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem um documento tratado, um monumento tratado com ironia, que é um arco que tem duas passagens. Então, quando inauguraram, chamavam de Arco do Biunfo, que normalmente são três passagens, né? Como tem lá em Champs-Élysées e tal. Então, esse do Tito é ainda mais sui generis, que tem uma passagem. E ele é muito expressivo, ele é muito declaratório da natureza de Roma. Vejam, na inscrição que está no topo, está aquilo que eu há pouco referia. Senatus Populusque Romanus. É a autoria, é como se fosse aqui o cabeçalho do memorando, o elemento que dá identidade ao que logo se passa. É um pórtico de Tito e Vespasianus, Augusto. Herdam de Otávio Augusto, né, o título. E neste arco, ricamente decorado, na passagem estão as declarações que importam. Primeiramente, do triunfo, claro, todo general em conquista precisava, ao retornar, realizar uma parada com festejos, com carros alegóricos, com distribuição de benesses, com exibição dos troféus e do butim. Então, aqui está o Tito, conduzido por uma quadriga, acompanhado por soldados, realizando esse triunfo. E na parede oposta, no lado oposto, está a outra face do triunfo, que ele ocorre diante de um outro, de um povo, no caso aqui, os judeus, porque Vespasiano e Tito enfrentaram uma revolta judaica contada por Flávio Josefo, historiador, e que terminou com um massacre romano em Jerusalém, destruições monumentais e o rapto de riquezas. Então, imagina-se que a riqueza conquistada nessa guerra, subtraída dos judeus, tenha servido para financiar esse arco e outras obras de Roma, da Roma Imperial. Há outros vestígios desse tipo de economia, vamos dizer assim, para financiar a arquitetura. A colônia de Trajano tem mais uma finalidade, lá são as campanhas de Trajano na Dácia, hoje Romênia. Então, claro, era um modo de afirmar que esse poder se dá subjugando povos e, portanto, a glória militar, o poder militar, o destino militar era um fundamento da prosperidade da paz de Roma. Todos os imperadores são também necessariamente grandes generais. Passando-se por esse arco aqui um é do triunfo, outro do biunfo, então esse aqui do monunfo vai-se a caminho do fórum. É um cenário muito palpitante em arqueologia. O que vê-se ao fundo, aquele prédio edificado, é um palácio renascentista, onde está localizado o Museu Capitolino. Logo visitaremos, veremos alguns de seus acervos.
E ao longo do trajeto estão ali tribunais, alguns altares, o templo de Castor e Pollux, o templo de Antonino Pio e Faustina, que é belíssimo. E aqui à direita vemos um outro arco, que é o arco de Septímio Severo, o terceiro dos grandes arcos construídos em Roma. E aqui à nossa direita é o cenário onde ocorreu um dos fatos mais patéticos da história de Roma, no Idus, que é o dia 15 de março de 44, o assassinato de César, a crueldade narrada por Suetônio na vida dos Césares, declara ali como seu filho adotivo, sobrinho, Brutus, junto com Cássio e outros senadores revoltosos que temiam o que de fato aconteceu, que era o fim da República. Havia um temor muito ah, prudente de que a ambição dos generais resultaria no que aconteceu, foi o colapso de um mundo institucional espelhado no mundo grego, com ordem pública, disputa de poder, uma república com elementos de democracia, e quando matam César, precipita-se o fim desse período, república, e o início da era que Augusto edificou, a era imperial. Então, isso aconteceu nesse prédio, a Cúria do Senado. O Senado se reunia em diferentes locais. O principal deles é essa Cúria, localizada aqui no Fórum. Esse local esteve por muitos séculos exposto a uma torrente de sedimentação, porque ele é cercado por colinas. Então, as chuvas, as intempéries, o movimento atmosférico foram aos poucos soterrando esse fórum. Quando se reacende o interesse pela antiguidade, no início do século XVI, final do século XV, início do século XVI, em Roma, ele está com terra de mais de 12 metros ocultando o que aqui vemos. E desde então aqui começa um resgate longo, lento, ainda em curso, né, de recuperação da visão do que foi essa Roma Imperial no seu fórum. Tem outra visão já de uma terraço que se vê ao lado do Monte Capitolino. Bom, e ele está, claro, diante desse monte, que já referi pelo nome do museu, e agora com a montanha, que é o principal monte de Roma. Logo entraremos no museu e lá está a razão de ser dessa relevância, dessa importância do Monte Capitolino. E Fórum de Roma, se alguém vai passar só um dia em Roma, deve ir ao Fórum, sim. Claro, tem tanta coisa em Roma, tão difícil isso, não? Imagina, Solange, o que tu dirias para alguém? Vai passar só um dia em Roma? Vai ver o quê, meu Deus do céu? Acho que é melhor dizer para a pessoa, nem vai a Roma. E vai ficar com água na boca, vai ficar frustrado com coisas que não poderá ver. Mas, enfim, aqui é uma paisagem, a luz, essa monumentalidade, está próximo de um grande museu. Eu acho que sim, vai, fórum, não? Junto ao Arco de Septímio Severo, ali, eu vou mostrar aqui em detalhe, um monumento feito de tijolos, estão vendo? Bem no centro dessa imagem. Ali é o Mundus, a gente diz assim, todos os caminhos levam a Roma, então é porque Roma era o marco zero de uma estrutura rodoviária imperial que tinha nesse local aqui o seu ponto central. Em São Paulo, acho que fica na frente da Sé, não é? E aqui em Porto Alegre fica na frente do prédio da Intendência Municipal. Todas as cidades eram de Roma essa ideia de serem elas um umbigo de uma rede rodoviária que tem um elemento de fluxo, não é? De forças centrípetas e centrífugas, vão e voltam e se unem naquele centro. Então, claro, um centro sagrado de poder. Aqui, cenário também de ritos que anualmente alimentavam a terra em oferendas para que ela retornasse com prosperidade. Então, não é um monumento vistoso, não? Está ao lado de um arco belíssimo, arco de Septímio Severo, e outros monumentos, mas é muito significativo para entendermos essa ideia do axis mundi, do eixo do mundo, o local por onde flui uma energia extraordinária de força vital, em Roma, representado por esse mundus, que é também o eixo central do Cardos e Decumanos, das cidades romanas, com o qual se fundam novas cidades, né? Primeiro instaurando esse ponto, que é como se fosse um umbigo do corpo humano. Dali, é natural seguir-se para o Museu Capitolino, em cuja entrada estão fragmentos da estátua colossal de Constantino, um dedo dessa imagem que aponta para o caminho que seguiremos, seguir as galerias, caminho desse museu.
Essas imagens também foram muito bem manipuladas por Fellini no seu Roma. Há uma passagem que as pessoas saem na rua e estão carregando uma imaginação surrealista, como típico do Fellini, né? Esses fragmentos estão passeando por Roma, coisa muito pirada de Fellini. E aí estão para nos levar para dentro do museu, que abriga a, a principal, porque única estátua equestre sobrevivente do mundo romano. E essa estátua, historicamente atribuída a Constantino, por essa razão os cristãos que veneravam Constantino não a destruíram, na verdade ela leva no dorso o cavalo o imperador filósofo, Marco Aurélio, barbudo, e é o bronze antigo, restaurado, é uma obra esplêndida. Ela serviu de matriz e modelo a todas as estátuas equestres que, desde a modernidade, são dispostas na cidade, também como um eixo de poder, um eixo viário, por onde flui uma imagem de ordem, de segurança, de domínio. Então, onde há uma estátua equestre, há também essa romanização por um DNA do poder da classe aristocrática, da classe equestre, é muito significativo. E é possível sempre ver, né, deduzir os fluxos da cidade pelo posicionamento das estátuas equestres. Agora, pense em quantas há mundo afora, na Europa, nas Américas, no Oriente, todas herdeiras dessa imagem que aqui temos. Então, todas também têm essa característica do cavalo que tem a pata direita erguida. Alguns escultores, para serem um pouco originais, mudam a pata esquerda, por erro também, né? Mas o original este é muito impregnante. Então, claro, ele traz consigo uma certa noção de poder que aqui está no seu grau máximo. Por sorte, era um rei muito sábio, filósofo, né? Marco Aurélio, então não temos nada a reparar nele, e é uma obra central do acervo do Museu Capitolino. Nessa mesma sala, vocês estão vendo aqui, uma sala que foi reconstruída há 20 anos atrás, para sediar um espaço expositivo contemporâneo, bem iluminado, bem arejado. Logo aqui adiante do cavalo, aos pés, está outro ícone de Roma, e outro ícone também desse acervo. Pessoas querem ver, não? A, a loba do Capitólio. Então, eu falava da era da realeza etrusca. Os etruscos eram grandes metalúrgicos, não? Ah, sem rival em metalurgia no mundo mediterrâneo, e é obra etrusca, esse loba do Capitólio. Os meninotes que estão detrás, dá para se ver que são diferentes em estética, né? Representam Rômulo e Remo mamando na loba, são obra do artista renascentista, norte da Itália, Pollaiolo. Então, houve uma síntese feita no século XVI para restaurar o que seria uma imagem da loba. Claro que é um ícone de memória e história, e aqui nós temos juntos, né, a Roma arqueológica e a pagã, e o pagão bebendo no arqueológico, que é a imagem dessa loba, né, esplêndida. A outra obra importante da metalurgia dos etruscos, só para nós situarmos esse acervo, é a chamada Quimera de Arezzo, que é um monumento que tem um leão com uma serpente que nasce das suas costas, e o rabo também é uma serpente. A metalurgia de uma era entre o século VII e o final do século VI, possivelmente início do século VI, essa imagem. Muito notável, ícone de Roma. Também, ao lado, na galeria que tem ao lado desse salão, está o mármore com Caracalla, ah, perdão, Caracalla nada, Cômodo, o filho de Marco Aurélio, que se caracterizava como Héracles. Então, ele aqui também reproduz as relações do mito de poder e soberania de um herói grego, Héracles, que os romanos chamavam também de Alcides, porque é filho de Alceu, né? O sufixo ides, e ida, em grego, quer dizer filho de. Então, Alcides é a mesma coisa que Héracles, eles chamavam muitas vezes Héracles, Hércules ou Alcides. E ele tem na sua base um escudo que representa um peitoral com a deusa Palas Atena, cornucópias da fortuna que se equilibram sobre um globo, que é o Orbis Terrarum, o domínio universal ambicionado e exercido pelos imperadores. É uma das estátuas mais notáveis da estatuária
romana sobrevivente. E nesse mesmo ambiente, vou mostrar aqui na fotografia, atrás da imagem do cavalo, exatamente atrás, tem uma galeria. Não dá para se ver aqui, mas tem um fosso ali. E naquele fosso está a muralha do que sobrou do Templo de Zeus Capitolino. Então, agora entramos no ambiente arqueológico mais importante de Roma, apesar de não ser o mais vistoso, mais belo em estética. É o mais importante porque aqui estava sediado o templo da Tríade Capitolina. Depois nós vimos isso lá na Roma africana. Não? Vários montes, eles recriavam as cidades, e onde havia uma colina proeminente, ali eles diziam, bom, lá vai ser o Capitólio dessa nossa cidade. E criavam lá também o templo, que originariamente deu unidade à aristocracia romana. Um templo de Júpiter, Juno e Minerva, herdeiros também de divindades etruscas que eram ali cultuadas. Então, foi possível recuperar a arqueologia desse templo, que está dentro do museu. Não há elementos suficientes para termos uma visão do conjunto, mas sim para compreendermos que era muito imponente, enorme. Dominava o topo do Capitolino, dali toda a paisagem das 7 colinas de Roma, e sobretudo do Fórum e do Tibre, que estavam ao lado. Então, claro, é um privilégio único. Podemos ver esse cenário dentro do museu, as paredes do que foi o templo mais importante do passado de Roma. Nas galerias deste museu estão acervos arqueológicos e artísticos sem rivais. Por exemplo, este cavalo que foi encontrado em uma residência, não muito longe do museu, é hoje atribuído a Fídias, um dos 3 mais importantes escultores da história da escultura grega, Policleto, Fídias e Miron. Bom, Praxíteles também não fica atrás, né? Então, claro, quando se vê uma obra dessas, entende-se o porquê da fama. A perfeição expressiva, a técnica, a anatomia estão no grau máximo, acervo do Museu Capitolino. Claro, não podemos negligenciar. Falando de heróis, imperadores, homens ambiciosos, eles têm que se ver também com a beleza singela da poesia de Safo, dela própria. Não há imagem como retrato, há uma imagem produzida no século IV, e da qual os romanos fizeram essa cópia, que é o principal ícone em que se representa e ilustra a 10ª musa, como Platão a chamou, uma poetisa que falava do corpo, do amor, do sentimento, da decepção, de delicadeza, de músicas. É o contraponto delicado, feminino, poético a um mundo de glórias e ambições varonis. Bom, alguns pequenos relances do museu, que tem um acervo bastante heterogêneo, já vemos bronze e mármore, né? Mas há alguns mosaicos muito interessantes. Este que aqui vemos é uma cena de uma peça de Eurípides, a Ifigênia em Aulis, que, aliás, ontem foi representado no Teatro de Epidauro da Grécia, Festival do Teatro de Epidauro. E é um dos mais lindos mosaicos em Roma. Nós tivemos a felicidade de vê-lo, porque eu voltei ali 2 semanas depois e ele havia sido removido. Então, olhando, parece uma pintura, porque é com seixos bem pequeninos, que produzem um efeito de pixelização, de domínio da cor, da forma, da técnica do vermiculatum, os melhores mosaicos romanos. Bom, saindo do Capitolino, vamos seguir agora com esse casal feliz, e a sua felicidade conjugal nos inunda. Viu, tá, Luziane? Sempre é bonito ver o amor, a concórdia de vocês, ainda mais quando vamos com vocês entrando no Museu Barberini, aquele que tem como ícone uma abelha que impregna toda a região, toda a sinalização urbana em volta, fontes, as marcas na rua são aquela abelhinha Barberini, né? E com essa arquitetura fenomenal de Bernini, subimos as escadarias, veja os degraus monumentais, né? E galerias, e quem é que estava lá nos observando, bem faceira, porque quem é que não fica feliz num lugar desses, né, Isabel? Estávamos a caminho de um ponto máximo da história da arte. Neste caminho, temos obras
não menos importantes, como Ledo e o Cisne, de Leonardo da Vinci, obras de Botticelli, Caravaggio, Rafael, Tiziano, tantos artistas, mas a nossa meta era ver amor sagrado e amor profano do Tiziano. Então, foi muito feliz eu poder, diante dessa obra, com companhias tão queridas, tão inspiradoras, realizar aquilo que realmente eu notei só é possível diante da obra, que é entrar nela como se fosse um jardim onírico, um jardim de sonhos e símbolos, cuidadosamente elaborados, uma poética que examina o tema central da cultura renascentista, especular sobre o amor, criar novas visões do amor, examinar o amor celestial, sublime, e contrapor a ele formas concorrentes de amor. Então, essa obra, a leitura dessa obra tem muitos caminhos. O primeiro deles, as duas figuras femininas já apresentam, quando falamos amor sagrado e amor profano, pensamos que sagrado é o pudico e profano é o nu frontal lindíssimo, o nu frontal de 1520, tá? Então, como faz a civilização, né? Vai, volta, avança, retrocede, né? Mas não é isso, não. É o contrário. A figura mais alta está mais próxima do mundo celestial, tem nas suas mãos uma lamparina, na qual se uma fumaça, como se fosse uma oferenda, que torna ainda mais aérea essa figura, num lindo manto púrpura. Ela domina a cena. E ela, delicadamente, de modo compassivo, olha para o seu duplo, porque é uma figura feita com a mesma fisionomia, com as mesmas feições, como se fosse uma alteridade daquele amor sagrado. Porém, vestida suntuosamente, né, uma roupa cobre quase todo o seu corpo, deixa apenas o colo à mostra, né? E esta figura é um amor que se contrapõe ao poder de Afrodite, celebrado e declarado com esse nu afrodisíaco à direita. Ao centro, isso é muito importante, há uma fonte. Então, é um tema que aparece em muitos autores. Lucas Cranach tem uma obra belíssima, que está em Berlim, é a fonte do amor. É isso que eles estão procurando. Então, essa fonte do amor, de Paul Jorge, uma água que vai inundar o cosmos, não? Está ali um pequeno Eros, jocosamente, brincando, como se fosse um bebê, não? Inocentemente. É uma grave especulação sobre o que são as fontes, os caminhos, as formas do amor. Ah, Apenas como uma referência, porque aqui eu não vou poder reproduzir toda a preleção que eu pude fazer na frente da obra, mas há no livro de Edgar Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance, a mais bela leitura, mais bela hermenêutica dessa obra máxima de Tiziano, que é, como eu disse, uma declaração filosófica, estética, inteligentíssima do mundo da cultura ah, pagã no Renascimento. Então, você está vendo aqui as lebres, né? Dos dois lados correm lebres, no outras lebres estão contidas, caladas, quietinhas, né? As lebres são um símbolo poderoso de Afrodite, né? Então, no lado direito, as lebres correm, pastoreiam, estão lúdicas, e no fim a cena termina com um laço idílico de um casal que está ali recostado, namorando. E no outro lado, não, as lebres estão ali voltadas para a figura, e a ação humana foge das lebres. Então, é meu telefone. Agora, aqueles detalhes que é a inteligência museográfica. Não sei se vocês notaram, quem está aqui agora do grupo acompanhando, mas a caminho para o amor profano, passamos por uma sala, depois na volta, na ida eu já fotografei, bem instigado, depois eu notei o capricho museográfico. Essa figura, estão vendo, reproduz uma figura clássica, né? Porém está com uma calça de brim, arregaçada, e tem um jeito popular, contemporâneo, veste sandálias havaianas. Então, uma pequena impregnação de cultura brasileira nisso. Mas o artista botou isso, o museógrafo botou isso, na mesma sala que tem imagens de Policleto, né, do Diadúmenos, que junto com o Doríforo são os modelos da escultura clássica, em que há a ideia da tensão e do repouso, estão gloriosamente nessa imagem, como se fosse o Doríforo de Policleto, aquele que lança o dardo, né?
Está para arremessar uma lança, né? Então, aqui ele tem a tensão e repouso, plenamente. Uma perna com tensão, compatível com o braço no ângulo oposto, tensionado para sustentar a lança que será arremessada. Um belíssimo jogo do clássico do contemporâneo, uma brincadeira museográfica que eu achei muito instigante, muito legal de ver, muito divertido de ver no museu célebre como o Barberini. Cabe dizer que essa obra, O Amor Sacro e o Amor Profano, assim como a Fornarina, de Rafael e outras do acervo, pertencem à coleção da Galeria Borghese, que está em reforma, então estão temporariamente no Barberini. Por isso vimos aí esses acervos. Bom, assim, eu não vou poder ficar mais muito tempo, porque eu tenho compromisso agora, mas enfim. Vamos, já que estamos bebendo na fonte renascentista, ficamos pertinho da fonte, pelo menos visualmente, né? Quem dera bebermos aquela fonte do amor, né? Que será aquela? Que elixir seria esse, representado na imagem de Tiziano? Então, vamos entrar num local. Bom, cada um tem sua opinião, mas a minha opinião é que é o lugar mais delicado, mais sagrado, mais poético, mais leve de Roma, a Vila Farnesina. Um ambiente para ser fluido, como cenário de idílio de amor, idílios sagrados. E o Dighi Agostini mandou construir a vila e o Peruzzo, né, que fez a arquitetura, tiveram a felicidade de convidar Rafael dos Santos, um jovem, claro, você pode ser jovem, como é jovem, não? Para realizar a decoração dos afrescos que estão ornamentando a entrada, o átrio de entrada desse prédio. Vejam, Rafael pintou isso enquanto seu amigo Michelangelo estava lá realizando a glória da cristandade, que é o teto da Capela Sistina. Não o juízo final, que ele pintou muito depois, mas, enfim, o Rafael também estava trabalhando no Vaticano. Estava pintando os painéis da Stanza della Assinatura, quando ganhou essa comissão, e simultaneamente fez os dois trabalhos. Na última etapa, ele se dedicou apenas a esse, 1517, 18, morreria 2 anos depois. Então, enquanto lá se faz a Capela Sistina do cristianismo, aqui se faz essa glória poética para o mundo de Afrodite, de Eros, muito erótico, e baseado em um romance que é a fina flor do paganismo. Sobreviveram 2 romances em prosa do mundo antigo. É o Satyricon de Petrônio, cujo teor de paganismo pode ser visto na obra do já citado Fellini, e outro é o Asno de Ouro, desse autor africano, Apuleio de Madaura. Madaura é uma cidade próxima de Cartago. E o Rafael escolheu essa literatura que era bem marginal, perto dos autores célebres, que eram Homero, Píndaro, Sófocles, Ovídio, Horácio, Tibulo, Virgílio. Não, ele escolhe um autor que fala de magia, bandidagem, de sexo, de um mundo de superstições, que é uma imaginação pagã completamente diferente da ordem aristocrática, política, militar, nada, é um mundo de vitalidade, supersticiosa mesmo. Então, é isso que o Rafael escolhe, e dali ele toma o mito de Eros e Psique, formas da paixão, da revelação, da sacralidade, que estão reveladas em imagens. E junto com a revelação em imagens desse mito, há uma revelação, enfim, desse pensamento pagão que está ali no seu apogeu. E é muito importante aqui nós termos essa correta compreensão. Não se tratam de alegorias clássicas, se trata de experiências do sagrado, animadas por convicções filosóficas, estéticas, por novas visões de sexualidade, de vida. Tá? Lembramos que, quando pintava esses quadros, né, Rafael estava no seu torre do romance, na Fornarina, a filha do padeiro, e a padaria do pai da Fornarina ficava a 2 quadras do local onde ele estava trabalhando. Então, realmente, a coisa era quente, né? Nós passamos na frente da padaria essa, né?
Ele não está andando, vamos em frente. Estou tentando passar para frente. Então, isso aqui no mosaico, esse mito de Eros e Psique teve grande difusão no mundo antigo. Antes vimos no mosaico de Antioquia, muito célebre. E aqui na escultura de Antônio Canova, está no Museu do Louvre, lá, uma visão célebre, esse apaixonamento intenso e mágico. E nos painéis, essa cena de congraçamento, de ação, de agenciamentos do sagrado. O sagrado praticamente impregna o ambiente que estamos vivendo. Ah, um casamento, com música, com dança, são as bodas de Eros e Psique, e são aqui os vários capítulos, parágrafos daquela obra que Rafael transformou em imagens. É riquíssima a conexão da literatura com a pintura nessa obra. Então, aqui está Afrodite mandando seu filho, Eros, unir Psique. E isso é uma frase lá do livro do Apulei, O Asno de Ouro, né? Vai lá e dá uma lição naquela sirigaita que pensa que é mais bela que eu. Ah, é, mãe? Aquela ali? É, aquela lá mesmo. Aí ele vai lá, se apaixona por ela, né? E aí começam os transtornos, né? O amor que a Safo, aquela poetisa que há pouco referi, chamou numa simples palavra glikipikron. Glikis, doce, picron, picante. Doce amargo. Gratifica, dói. Então, há também um catálogo botânico usado como material decorativo. Há um catálogo de aves, há um zelo científico na representação das espécies, que é um tesouro dessa pintura de Rafael. Há uma beleza exuberante de tudo, e há uma expressão puríssima dos símbolos, o que são e como se apresentam as divindades do mundo antigo. Então, aqui está Zeus acolhendo um pedido de Afrodite. As duas pombas, seu símbolo, e Zeus com um raio na mão, a águia, né? Depois ele dá um carão no cupido, olha, tu vais ganhar o que tu queres, mas tu para de me incomodar. Tudo isso comunicado por Hermes, o deus veículo dos saberes mágicos no mundo renascentista. Onde tem um Hermes, estamos a caminho de um saber transcendental. O principal deles, a alquimia. E daí a tradição hermética. E também a hermenêutica, que é interpretar as coisas com o conhecimento mágico. E este Hermes, veja como ele está olhando para nós. Bom, agora também aí no noroeste de São Paulo, nós no sul do Rio Grande, em São Leopoldo ou Mororoita, não sei onde é que estão os afts, tá? E não, então, esse é o sentido do Hermes, é essa frontalidade que está aqui, e veja que ele, em vez de ter um caduceu, ele tem uma trompa metálica, que é para consagrar glória, fama, né? Como se ele fosse logo tocar essa trombeta, em vez do seu caduceu, com aquele bastão para as serpentes, né? Característico dele. Então, isso aqui é uma invenção do Rafael. Bom, aos poucos vimos a Afrodite no frontal feminino, aqui no frontal masculino com os genitais de fora. Tá vendo? Gente, isso aconteceu 500 anos atrás, e agora a gente está assim nesse surto pavoroso de moralidade hipócrita, né? Erotofóbica. Ainda bem que a gente é imune a isso, né? Mas, assim, é irônico, nós vemos que, assim, tanto já foi desbravado, né? Com beleza, com graça, com inteligência, né? Então, é o mundo de Rafael Novelo Farnese. E agora, então, aqui a minha nota de observador, né? De observação. Eu tinha visto isso muitas vezes, estudado, né? Eu tinha visitado também, tenho catálogo, enfim, eu tinha estudado isso tudo. Mas eu não tinha percebido o que eu percebi naquele dia, que por estar situada no átrio, de onde se tem a visão do céu de Roma, que vocês veem aqui na foto, há uma conjunção, há uma sincronia cósmica, porque lá em teto também é um céu azul, em tudo similar a este que vemos aqui do lado de fora. Então, é como se Rafael estivesse ali convidando aqui quem entra, aquele, olha, esse cosmos que vivemos, ele é animado também por essas potências do amor, da imaginação, né? É esse mesmo céu, né? Não está cercado por paredes, não está distante, ele comunica. Não sei se isso é
viagem poética minha, né? Lendo isso tudo. Mas foi a impressão que eu tive com essa imagem que vocês estão vendo aqui, né? De que há uma poética do espaço que torna cosmológica a experiência representada em pintura. Então, toda aquela imaginação antiga agora ela é vitalizada numa presença de sincronia, de coexistência, de fluxo e refluxo do ambiente em que estamos, animado por essas nuvens, tais quais o céu que ele tem. Né? Muito bonito isso. Então, não me canso de ver isso tudo. Bom, nesse nosso passeio, nós fomos ver também algo inusitado, uma pirâmide em Roma, a pirâmide de Estes, né? Um monumento funerário, outrora ficava na fronteira de Roma, depois construíram a muralha, mas souberam preservá-la. Então fomos lá também porque ali estávamos a caminho de um cenário muito didático, também para compreendermos algo mais de poder político e a cultura funerária romana. Aqui estamos entrando, olha ali a Solange, né? A sua câmera. E lá dentro já está a Mariazinha. E aqui à direita, naquele painel, são os fasci, são feixes de varas que eram usados pelos vitores para conduzir as procissões, as paradas, né, os passeios públicos das autoridades. E dali vem essa coisa pavorosa que é o fascismo, né? Na verdade, quer dizer, a ação de capangas que defendem as pessoas que estão no poder. Aqui está apenas para representar uma proteção na entrada do prédio, que é um cemitério, a Sepulcra Scipionum, a sepulcro dos Scipiones. Então, por que isso? Porque os Scipiões é a melhor representação do que foi a aristocracia romana. Nós vemos a arte imperial, Augusto, Marco Aurélio, Constantino, Septímio Severo, Tito, todos esses, né? Eles compunham com uma aristocracia. E isso operava em uma total comunhão de interesses, porque ao longo da expansão romana, os principais beneficiários eram aqueles que, nos papéis de generais, de líderes, depois de dirigentes, né, desses locais, expandiam as suas fontes de riqueza, se tornavam proprietários de terras por todo o Mediterrâneo. Então, ver o destino dos Scipiões é ver a formação dessa aristocracia e essa comunhão de interesses que havia entre Roma, expansão, generais. E esses Scipiões atuaram diretamente no norte da África, né? Este é uma planta do local que fica à entrada do local que veremos agora, rapidamente, o sepulcro dos Scipiões, que está aqui à esquerda da imagem, essa imagem meio azul, arroxeada, é um hipogeu, ou seja, uma câmara subterrânea. Então, dentro desse hipogeu estão as sepulturas. E essa sepultura, muito instigante, porque é de uma época em que se praticava a cremação, e não a inumação. Ou cremavam integralmente e ficavam só as cinzas, ou cremavam parcialmente, rescavam os ossos e guardavam os ossos, e isso depositavam em urnas que eram colocadas em cavidades, tá? Mas aqui eles fazem um monumento que lembra os sepulcros etruscos e lembra o templo grego. Vocês estão vendo aqui triglifos com gutai, margaridas com material decorativo, tá? Isso para ilustrar o ancestral mais antigo, mais glorioso dessa grande dinastia aristocrática, Scipiões, que foi o Scipião Barbato. O sepulcro original mesmo está lá no Vaticano. Nós vimos ele quando visitamos o Vaticano. Então, aqui estão Beatriz e Carlos, ao fundo da Larissa. Nós estamos aqui com roupas de mineiros, extraindo tesouros arqueológicos, uma experiência de visão e conhecimento em cenário arqueológico subterrâneo, que é a tumba dos Scipiões. Bom, então, lá também é possível identificarmos os vários ramos, vários momentos, vários personagens dessa família. Esse personagem mais antigo, o Barbatos, a sua vida foi no início do século III, e o último, o mais importante, foi o Cipião Emiliano, que destruiu Cartago. Porém, ele não está sepultado aqui, ele está sepultado em um local não conhecido, acham que é perto de Nápoles, alguns estudos para isso. Nós, lá em Cartago, visitamos aquela colina, onde havia um templo, uma visão bonita da cidade. Foi dali que Cipião, junto com o historiador Políbio, contemplou o território que ele destruiu e comentou com o historiador Políbio, em 146 a.C.
Isso um dia vai acontecer com Roma. Da glória e da grandeza virá também nosso Colossus. Uma profecia que tardou a realizar-se, né? Porque Roma sobreviveu com glória e imponência por mais de 600 anos depois disso. Então, essa aristocracia ali sepultada é parte de um ambiente também socioeconômico, de articulação de poderio, de conquista, de riqueza e poder de Roma, né? Ao lado, há um columbarium. Columbarium é exatamente o nome de Pombal. Pombal tem essa mesma forma, né? E havia pombal nas cidades de Roma, que comiam pombas também. E pombais que eram funerários. Então, aqui, está vendo, tem vários níveis com esses nichos onde colocavam as urnas funerárias. Esse é o sepultamento tradicional, muito frequente, muito comum. Aquele com jazigo é muito raro. Os romanos só passarão a inumar cadáveres a partir do final do século II. E aí sim, da era cristã, já, né? E aí, então, haverá uma nova indústria muito rica, muito bonita, de jazigos, de sepulcros, né? De sarcófagos romanos. Subi para ter uma foto e lá estava minha querida Elmara acompanhando os movimentos. Dali fomos para as termas de Caracal. Ora, que espaço também que tira a respiração, pela majestade, pela imponência. Depois vimos os termas de Adriano, Adriano não, de Marco Aurélio, em Cartago. Mas aqui nós vemos a matriz disso tudo, essas termas de Caracalla. E vimos algo ainda não publicado no fundo das termas. Foi escavado recentemente, 4 anos atrás, uma vila em pinturas romanas, similares a que temos em Pompeia. Pinturas do quarto estilo de Pompeia. Maravilhosas, né? Agora em Pompeia também estão aparecendo pinturas extraordinárias. Então nós vimos isso aí, nesse local. E, claro, todo mundo, e né, nosso time seleto, a Bruninha é sempre feliz, né? A coisa mais maravilhosa é viajar com a Bruna. Eu sinto tanta saudade, Solange nem sabe. Querida Bruna. Bom, então, a visita às Termas de Caracal são para nós muito importantes para vermos também como um espaço característico da cidade romana, que são os banhos, né? Toda cidade romana tem uma área pública com uma arquitetura e uma tecnologia próprias, né? Com o calidarium, o banho quente, o tepidarium, as águas mornas, o frigidarium, a água fria, piscinas, o vestíbulo, locais para se vestir, se trocar, para conviver. É um equipamento, mas é um equipamento discreto, né? Próprio da cidade. As cidades tinham 2 banhos, algumas 3. Então, na era imperial, concordando com aquela arquitetura monumental que vimos no Coliseu, ah, começaram a fazer banhos monumentais. O primeiro a fazer um banho em escala monumental foi a Nero. E, posteriormente, os demais imperadores seguiram essa prática, e o principal deles foi a Caracalla, o filho de Septímio Severo. Então, estamos olhando já para o início do século III da era cristã, a partir de 211. Na verdade, ele é co-imperador a partir de 198. Então, é claro, uma obra de proporções assombrosas, né? Assombrosas, né? E que representa essa mutação de um elemento que outrora era da cidade e agora é um elemento de expressão de poder, de glória, né? Bom, dali nós fomos para um local muito instigante, uma usina já encerrada e que foi reformada para abrigar um museu com acervos que pertenceram ao Museu Capitolino. Fizeram uma reforma no Museu Capitolino. Claro, a reserva técnica deles é imensa, como no caso de todos os grandes museus, e estavam em impasse sobre o que fazer com aquele acervo. Então, tiveram a genial ideia de abrigá-lo em meio a máquinas que outrora geravam energia para Roma. E agora a energia que se gera ali é da imaginação, da presença dos deuses antigos, deuses, mulheres, homens, dá uma nova energia, cheia de graça, né? E ali estão os jovens. Um dos maiores prazeres que a gente pode ter visitando locais desenvolvidos, né? É ver as crianças nos museus. Eu tenho uma inveja disso. E lá estava nos acompanhando uma visita de escolares, correndo pelo museu, enquanto nós vemos também a obra mais importante, embora tenha obras muito delicadas no museu, retratos,
mosaicos, é um acervo realmente preciosíssimo. Mas está também o conjunto escultórico de origem grega, e que foi colocado na frente do templo de Apolo Sosiano, o Salvador, que ficava ao lado do templo da Tríade Capitolina, lá no Capitólio. Então, aqui o museu se reconecta com o ambiente originário dele, que é o Monte Capitólio, local desses acervos, né? Tanto na sua história quanto depois como museu, né? E aqui são esculturas gregas propriamente dita, né? É muito notável isso. É, um tema predileto dos escultores gregos, que afirmavam sua virilidade e triunfo heróico, eram as Amazonas, né? Em Atenas, várias representações, em Olímpia, em Delfos. E as Amazonas têm aqui um papel complexo, que vale a pena especularmos. Seria uma forma de estereotipar a alteridade feminina, criar umas mulheres que são elas guerreiras, mas derrotadas, invasoras, mas dominadas pelos guerreiros gregos. Uma série de questões sobre esse tema das Amazonas. Não se deve ah, identificar as Amazonas unicamente a uma imagem de poder feminino, porque é um mito criado por homens. Esse paradoxo, né? Muito instigante isso, e aparece fortemente na escultura grega como um tema de glória. Bom, e nesse acervo, estão vendo? Ali está novamente a Solange fotografando, tem por trás esse Beto, e essa joia da escultura romana são os retratos. Na exposição do Monte Martini, há retratos que parecem falar conosco. Esse aqui até meio que parece contigo, viu, Solange? Parece, né? Olhar, se agora a gente está olhando aqui, eu estou achando. Tão bonita, né? E preservada, né? Claro, houve aqui alguns reparos de conservação no nariz, e tal. Então, tem uma coleção lindíssima. Há uma coleção erótica muito interessante no museu. Os sátiros sempre tentando devorar as ninfas, elas não querem, não entregam. Retratística romana. Um olhar distante. Um olhar tão longe e tão perto. E nos olha e pergunta: quem somos? Deixamos de ser romanos? Vemos melhor, pior, que sagrado é o nosso, que mundo, que imagens. Quem são vocês? Olha para nós e pergunta esse retrato romano antigo. Uma questão que acho que nunca responderemos plenamente, porque seguimos nos transformando, especialmente, como diz o nosso querido Beto Conte, que aqui aparece, nos transformando em viagens, que nunca voltamos como fomos. Voltamos com mais amizades, com mais saber, com mais imagens, com questões, mais desejos, né? Então, essa breve apresentação foi só um lampejo para nós avivarmos um pouco das sensações tão ricas que compartilhamos nesse período iluminado em Roma Nova. Nos despedimos com uma imagem em que a brutalidade de uma máquina moderna é superada pela graça de uma linda Afrodite à entrada do Museu Monte Martini. Seja ela uma ótima inspiração para a nossa noite e para nossos dias. Obrigado, Chico. Então, sempre muito nos leva a viajar no tempo e no espaço, né, através das suas falas, né, e de tanto que Roma, né, nos abastece dessas bases arqueológicas para a gente poder imaginar como era fascinante viver nessa cidade há 2000 anos atrás, né? Então, queria agradecer ao Chico, agradecer aos participantes aqui do Beto no Mundo e nos encontramos na próxima segunda-feira, onde o Chico nos leva para a Roma africana. Roma, Tunísia. Tunísia. Não, também vou para Roma africana. É isso África. aí. Nos vemos, então, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos.